Os alunos, caras alunas da terceira série do Tamandaré Meia, estou aqui para começar mais uma de nossas aulas de Física 1. E nesse caso vamos ver potência mecânica. Bom dia. A potência mecânica, ela é uma grandeza escalar que mede a rapidez com que um sistema ou uma máquina realiza determinado trabalho. Essa é a definição que você vê aí. Eu coloquei até duas opções de definição. Digo também que futuramente, com mais calma, veremos isso, mas trabalho está relacionado à variação de energia. E a potência, que é o trabalho no tempo, de certa forma também está relacionado com transferência de energia, como você pode ver aí na definição. Você vai fazer um pequeno exercício inicial. Pela definição que foi dada, estabeleça a fórmula da potência mecânica e diga qual é a sua unidade. Pause a apresentação agora e faça. Aí você vê a fórmula, já que a potência mede a rapidez com que um trabalho é realizado, você vai ter então que potência é trabalho sobre o intervalo de tempo. Então a potência vai ser diretamente proporcional ao trabalho realizado e inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Aí um exercício para você fazer. Uma vez que você já tem a fórmula, me diga lá, se o trabalho for dobrado num tempo 4 vezes menor, quanto maior ficará a potência? Pause a apresentação e tente fazer. Você dobra o trabalho, você está dobrando o numerador da fórmula. Se você reduz o tempo à quarta parte, está reduzindo a quarta parte, o denominador da fórmula. E 2 dividido por 1/4 dá 8. Então a potência fica 8 vezes maior. Veja aí. É para você verificar a unidade. Acredito que você já saiba que quando se tem a fórmula, a gente pode determinar a unidade. Ora, se potência é trabalho sob tempo, então vai ser joule ou joule sobre segundo. E joule por segundo significa watts. É por isso que se diz que 1 watts é a mesma coisa que 1 joule para cada 1 segundo. Da mesma forma, 1000 watts significa 1000 joules para cada 1 segundo. Veja aí. Nessa questão, você tem uma aplicação direta da fórmula para a gente ir aos pouquinhos dificultando, né? Então, se uma máquina realiza um trabalho de 24 quilojoules, não se esqueça que quilo significa 1000, em 2 minutos. Determine a potência em watts, que você sabe que a potência em watts tem que ser calculada em joule por segundo. Então pause a apresentação e resolva, por favor. Nesse slide, mais um exercício para você. O consumo foi de 600 quilocalorias em 6 horas. Lembrando que quilocaloria é energia, mas já falamos que trabalho mede variação de energia. Então você pode também usar a fórmula de potência dividindo energia por tempo. Só toma cuidado que tem 1 quilo aí. Também o tempo foi dado em hora e não em segundo. E não se esqueça que potência no oficial, watts, tem que estar em joule. E caloria para joule tem que multiplicar por 4. Veja aí, na tarja azul. Então pause a apresentação e tente fazer o exercício. Em seguida, vai o gabarito. Veja aí então a solução.
600.000 porque eu tinha 600 quilocalorias. Esse quilo simboliza 1.000, 3 zeros. Vezes 4 para passar para joule. Uma caloria tem 4 joules. E no denominador são 6 horas, cada hora tem 3.600 segundos. É por isso que dá aproximadamente 12. 112, letra E, 112 watts. Além da fórmula que você viu, uma outra maneira que facilita o cálculo do trabalho é através do gráfico. Se você tiver um gráfico potência em função do tempo e você calcular a área é sempre um produto. No caso, num gráfico, de abscissa vezes ordenada. Então, você estará multiplicando o segundo vezes o watts. E segundo vezes o watts, pela fórmula que você viu anteriormente, significa joule. Então, no gráfico potência-tempo, o trabalho pode ser calculado pela área do gráfico ou a energia, dependendo da questão. Nessa questão, você leia o enunciado e tente resolver, olhando para o gráfico. Veja que ele quer que determine o trabalho realizado em 2 segundos. E você sabe que, já falamos, que em todo o gráfico potência vezes tempo, o trabalho é calculado pela área do gráfico. Pause a apresentação e tente fazer, então. Então, aí está a solução. Você vai ter que calcular a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. E veja que foi dado o peso do objeto apenas para confundir, porque o peso não vai entrar na conta, a não ser que você quisesse calcular o trabalho da força-peso. Mas ele pediu o trabalho da força F, que move o bloco paralelamente ao plano inclinado. Veja aí. Mais uma questão para você fazer. Por favor, pause a apresentação e resolva que depois vai o gabarito. Então, veja aí a solução. Você primeiro tem que determinar a altura do triângulo. Espero que você lembre que H2, a altura, né? H ao quadrado é MN. Seria o produto desses dois segmentos, o segmento à esquerda da base, que vale 8, e o outro que vale 18. Aí você determina que a altura é 12 metros. Agora sim, sabendo que a altura é 12 metros, você faz base vezes a altura sobre 2. 26 vezes a altura, que é 12 sobre 2, 156 joules. Então você tem o trabalho da força. Força vezes deslocamento, a área te dá o trabalho. Beleza. Agora que você tem um trabalho, você vai dividir pelo tempo. O tempo que foi dado é de 7,8 segundos. 156 por 7,8 vai dar 20 watts de potência, é a letra D. A outra grandeza, também escalar e adimensional porque não tem unidades, é o rendimento, representado normalmente pela letra grega eta, que você vê aí no slide. Eta, ou seja, rendimento, é calculado pela razão entre a potência útil e a potência total. Aliás, rendimento será sempre assim, o útil dividido pelo total. E por que isso? Porque o sistema sempre apresenta uma dissipação, uma perda de eficiência. Sendo assim, olhem em azul aí no retângulo. A potência total é a potência útil mais a potência dissipada. É como se a máquina produzisse 100 watts, fornecesse 80 efetivamente de útil, mas ela própria, a máquina, consumisse 20 watts.
Então, nesse caso, você ia dividir o 80 pelo 100, a potência útil pela potência total, e não iria considerar a potência dissipada. Então, veja aí que potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Então, nesse caso, você tem uma máquina que produz aí em vermelho à esquerda 100 watts de potência, tem uma potência dissipada de 70 watts e uma potência útil, consequentemente, de 30. E para calcular o rendimento, você sempre faz o útil dividido pelo total. 30 por 100, 0,3, 30%. Mais um exercício. Após a minha fala, você pause para fazer. Então, você tem um dispositivo que consome 1000 watts, realizando um trabalho de 3.200 joules em 4 segundos. Ele quer saber o rendimento. Então, pause a apresentação para fazer. Pois bem, aí está a resposta. Esse 1000 watts é a potência total. A potência útil é aquela que realiza o trabalho. Então, seria 3.200 o trabalho útil pelo tempo. 800 watts de trabalho útil. Se o total é 1000 e o útil é 800, então você tem 80% de rendimento. Nesse slide você vê a relação entre potência mecânica e velocidade. Veja, acompanhe o raciocínio porque é fácil. Potência é trabalho sobre tempo. Trabalho é força vezes deslocamento. E deslocamento sob intervalo de tempo você conhece a velocidade. Então, cortando aí, simplificando ΔS por ΔT, você coloca a velocidade. Então, você vê que potência é força vezes velocidade, seja instantânea, em dado momento, ou seja uma média ao longo de um deslocamento. Nessa questão, você vai fazer o seguinte: você tem que determinar a força que produz o movimento e, consequentemente, o trabalho para a direita com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. E a partir daí, você calcula a potência. Então, por favor, faça pausando a apresentação. Então, aí você vê a solução. A gente projetou a força F no eixo X, para que ela ficasse paralela ao movimento, porque a força que deve ser usada é a força no mesmo sentido da velocidade. Então seria F cosseno de 60, 7,5. Agora sim eu aplico a fórmula. Potência é força vezes velocidade, 150 watts. Pode ser que você já tenha visto isso em outra disciplina, mas você já ouviu falar que potência mede a rapidez com que energia é transferida. Então, em cima, no lugar do trabalho, porque afinal de contas, trabalho é uma grandeza que mede variação de energia, dependendo da questão, você pode substituir o trabalho por variação de energia. Veja como fica aí. ΔE, variação de energia sob intervalo de tempo. Se quiser tirar o delta e botar a fórmula mais fácil de memorizar, pode botar que energia é igual a potência vezes tempo. E igual a PT. Então, nessa questão, uma máquina produz uma potência útil de 5 kW em 2 horas. Isso propõe um transporte de energia de quantos joules? Aí está a solução, 360 megajoules. Bem, o joule é uma unidade muito pequena
E as indústrias que trabalham com produção de energia para grandes cidades, por exemplo, precisam trabalhar com uma unidade bem maior. E a escolhida foi o quilowatts-hora. 1 kWh equivale a 3.600.000 joules, ou 3,6 megajoules, como você pode ver no final à esquerda em azul e no final à direita em amarelo. E acima dessa conclusão amarela você vê como é que as indústrias fazem para converter de quilowatts-hora para megajoule. Isso tudo tem origem na fórmula energia igual a PT, que você vê acima do slide em lilás à sua direita. Então, 1 kWh equivale a 3.600.000 joules. Então, você vê aí a demonstração, caso você se interesse, né? Por que que 1 kWh é 3.600.000 joules? E não sei quanto está o preço agora do quilowatt-hora, era há pouco tempo atrás 70 centavos. Temos que ver aí na internet quanto está aproximadamente, mas isso flutua até em função do consumo da pessoa. Nesse exercício, vamos imaginar que uma pessoa tome 2 banhos de 10 minutos num chuveiro elétrico de 4.000 watts, supondo uma tarifa de 80 centavos por quilowatt. Ora, você resolve isso multiplicando a energia consumida pela tarifa. Tente fazer. Bem, você, como eu disse, deve fazer o seguinte: multiplicar a energia pela tarifa. Você tem que ver quanto foi gasto de energia. E isso você calcula multiplicando potência vezes tempo. Então veja só aí. Onde está a energia, na linha de baixo eu substituí por PT, potência vezes tempo, e a tarifa. Você está vendo em verde 4 kW? É que a potência do chuveiro é de 4.000. Mas eu tenho que fazer a conta com quilowatts-hora. Então não posso usar watts, tem que ser kilowatts. Então eu peguei os 4.000, divido por 1.000. Aí fica 4 kilowatts. Do lado você vê 10 dividido por 60. Por quê? Porque o banho é de 10 minutos e eu tenho que usar hora. Então eu dividi por 60. Aí você vê aí 1 vezes 2, porque são 2 banhos. Aí você vê em amarelo vezes 30, porque é um mês. Ele quer o custo mensal. E aí você vê em cinza a tarifa, que é 0,880 centavos. Total, R$ 32. Nesse slide você vê o histórico de como foi criada a unidade HP e quanto ela significa em watts. Um HP tem 746,7 watts. E aí no texto você lê o histórico de como James Watt chegou a essa conclusão e formou a unidade HP. É uma curiosidade que vale a pena você ler. Então, aí está a resposta. A empilhadeira tem que erguer o pacote em MRU, ou seja, com velocidade constante. Então, a força que ela faz para cima deve ser exatamente igual ao peso.
Então, calculando o trabalho da força-peso, você está calculando em módulo o trabalho também da empilhadeira, da força que ela faz. Então, veja aí, potência é igual a trabalho sobre tempo, trabalho é o trabalho do peso, é P delta H, variação de altura vezes peso, peso é mg. Então fica mgh sobre ΔT. A massa é 120, a gravidade vale 10, a altura que o pacote sobe é 6 metros em 20 segundos. Total, 360 watts. Tá bom? Nos mesmos moldes, tem aí um exercício já com um gabarito para você praticar. Então ficamos por aqui, muito grato pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro.